É possível aumentar as mamas sem silicone? Vamos falar nesse vídeo a respeito desse assunto, inclusive mostrando alguns exemplos para você entender os efeitos de aumento de mama sem silicone e com silicone. Olá, vamos falar nesse vídeo a respeito da possibilidade de estar aumentando as mamas sem silicone. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Tenho mais de 20 anos de experiência na cirurgia plástica, estou treinando residentes em cirurgia plástica há mais de 16 anos, estou constantemente dando aula em vários eventos, congressos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Sou editor de importantes revistas científicas, entre ela a Plastic and Reconstructive Surgery e a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, e tenho também várias publicações de cirurgia plástica publicadas aí em importantes revistas internacionais no meio científico. E também gostaria de falar para você que não me segue aqui no canal, para começar a seguir o canal Cirurgia Plástica Sem Segredos. Esse canal eu fiz dedicado ao público leigo em geral, para divulgar um pouco do meu conhecimento de forma bastante fácil, abordando assuntos que estão bastante relevantes na atualidade e alguns casos, inclusive polêmicos, podendo tirar algumas dúvidas. Eu tenho também um perfil no Instagram, que é o Dr. Francisco Claro JR. Lembre sempre de checar se tem esse símbolo, que significa que o perfil é verificado, para evitar que você siga um perfil falso, e uma conta no TikTok, onde abordo os vídeos mais curtos também. Então vamos falar a respeito do aumento das mamas sem silicone. Bem, uma possibilidade bastante interessante, um assunto que eu venho trabalhando lá desde 2009, é a possibilidade de estar aumentando as mamas com um enxerto de gordura. Como que funciona isso? A gente faz uma lipoaspiração em alguma área do corpo, onde tem aquela gordurinha desejada. Mesmo pessoas muito magras, a gente consegue coletar gordura de algumas áreas, como na face interna do joelho, na face interna da coxa. Mesmo pessoas muito magras acabam tendo um pouquinho de gordura naquela região. Então a gente pega essa gordura e faz um transplante. A gente fala gordura, mas na verdade são células vivas de tecido adiposo. Então a gente vai fazer um transplante dessas células que foram tiradas por lipoaspiração após um preparo e vai colocar nas mamas. Essas células vão estar vivas ali nas mamas e elas vão possibilitar um aumento das mamas de forma bastante natural. Não vai ser aquele efeito de uma prótese tão súbita, que é onde vai ter um colo muito bem definido, um aumento muito grande da mama, porque inclusive para você conseguir ter um efeito bastante grande dessa mama, seria necessário várias sessões, que seriam várias cirurgias. A gente recomenda um intervalo de 3 meses. Mas apenas com um procedimento a gente consegue ter um efeito bastante agradável, bastante harmonioso. Vou mostrar alguns exemplos. Essa paciente, por exemplo, tinha uma mama bastante pequena, é uma paciente que tem uma pele escura, ou seja, uma pele mais grossa, que tem pouca distensão. Então a gente, com apenas uma sessão, colocando cerca de 300 ml, a gente pode perceber essa melhora de resultado. E o que é muito interessante, essa lipoenxertia, ao contrário do que você vai escutar por aí, não tem absorção. Vou mostrar aqui o caso dela, por exemplo, após 3 anos, quando ela ganhou um pouco de peso, e olha o resultado após 3 anos. Inclusive aumentou ainda mais a mama dela, porque as células estão vivas ali no local. Quero mostrar também esse caso, uma paciente que já tinha um pouco de flacidez. Então, após a lipoenxertia, a gente consegue deixar a mama com uma consistência mais firme, inclusive levantando, dando um efeito de melhora e levantando um pouco essa mama. Então, a mama ela consegue ter um aumento bastante agradável, bastante satisfatório. E gosto de mostrar um exemplo aqui também. Essa paciente, quando você bate o olho simplesmente por uma foto, você não consegue perceber uma grande diferença nessa mama. Mas o que é importante, os pacientes referem que como a mama está mais densa, a hora que você vai colocar a mão nas suas mamas após a lipoenxertia, você percebe que a mama ela tem uma certa densidade, ela tem um volume que não era percebido antes. E também na hora de colocar um biquíni ou um sutiã, você vai perceber que a compressão que dá aqui no polo inferior da mama lateral vai fazer com que você tenha uma projeção aqui no colo bastante interessante. Vou mostrar, por exemplo, esse caso. Quando você olha a foto de pré e pós, parece que não teve grande melhora. Mas observe como essa mama levantou, olha a projeção que ganhou essa mama e perceba aqui o contorno no polo superior da mama, que antes tinha uma forma côncava e agora no pós-operatório tem uma forma convexa. Não é aquele efeito muito gritante,
muito intenso, mas ela consegue ter um resultado bastante agradável. A respeito desse assunto, eu tenho várias publicações, começando lá em 2012, que eu tive inclusive um trabalho publicado como capa do British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas do mundo, em todas as áreas cirúrgicas, nem só relacionada à plástica. Bem, e se a mulher tiver uma flacidez mais intensa da mama, ou seja, a mama está um pouco mais caída e quer também, junto do aumento, subir um pouco as mamas, uma opção bastante válida é estar fazendo o que a gente chama de autoaumento da mama. O que é o autoaumento da mama? A gente faz uma mastopexia, aquela região central da mama que seria desprezado e substituído por uma prótese, a gente acaba confeccionando uma prótese do próprio tecido da paciente, levanta uma alça do músculo peitoral, passa esse tecido por baixo, essa alça, ela vai fazer um sutiã intramamário, um sutiã interno, segurando essa prótese confeccionada do próprio organismo da paciente, não é silicone. A gente pode ainda complementar esse procedimento com a lipoxertia. Eu tenho publicações, já apresentei em congresso sobre esse assunto, que é o autoaumento da mama, então com o próprio tecido mamário. Eu tenho aqui publicação lá de 2015, apresentei nos Estados Unidos em 2017. Vou deixar aqui alguns links a respeito dessas publicações também. Então vou mostrar aqui, por exemplo, um caso muito parecido disso. Essa paciente, por exemplo, tinha um pouco de flacidez, paciente maratonista, então bastante magra. A gente conseguiu, utilizando o próprio tecido dela, fazer esse autoaumento da mama e depois ainda fez uma complementação com um pouco de gordura também retirado, e é esse o efeito que a gente consegue ter no pós-operatório. Agora, pacientes, por exemplo, vou mostrar um caso de pacientes muito magras e que queriam ter realmente um grande resultado, uma mama grande. Gostaria realmente que a aparência fosse bastante imponente. Lembrando que um resultado artificial eu não costumo fazer, não é o que eu trabalho. Eu acho que a cirurgia plástica também ela tem que respeitar muito as características de cada cirurgião, então eu procuro, em todos os meus casos, sempre entregar um resultado bastante natural e que não fique nada vulgar. Então eu vou mostrar casos de pacientes muito magras e que queriam uma mama grande, claro, dentro do aceitável e de forma natural. Então, por exemplo, essa paciente, ela era muito magra e ela não queria apenas um pequeno aumento da mama, então ela optou por estar fazendo a prótese de silicone. E esse é o efeito que a gente consegue. Então a gente consegue ver que uma mama ela aumentou bastante de tamanho, o colo fica bastante marcado e a paciente está extremamente satisfeita. Um outro caso, uma paciente também muito magra, com problemas de cicatrização na região torácica, por várias cirurgias que ela teve durante a infância, e era muito magra. Então, para ela, realmente, o mais adequado seria a gente conseguir uma distensão maior. Então, o que foi feito para ela? Realmente foi feito a implantação da prótese de silicone. Uma coisa que eu gosto de deixar bastante claro aqui, acho que não é interessante colocar prótese de silicone atrás do músculo. Por quê? Porque atrás do músculo é uma cirurgia que acaba levando a uma recuperação mais demorada, mais dolorida. Se a paciente acaba fazendo alguns tipos de atividade física, aquela começa a ter alguns movimentos anômalos ali no local. E além do que, hoje, com a preocupação de uma possibilidade de uma doença do silicone, qualquer tipo de problema que seja necessário fazer a retirada dessa prótese, juntamente com a cápsula da prótese inteira, uma capsulectomia em bloco, a prótese colocada atrás do músculo prejudica bastante a possibilidade de estar retirando completamente a cápsula. Então, hoje a gente faz uma abordagem que a gente chama de mamoplastia híbrida. Então, a gente pode colocar a prótese na frente do músculo e fazendo uma complementação com gordura. Então, a lipoenxertia ela é muito útil também, mesmo nos casos em que a paciente, às vezes, quer só colocar uma prótese e a gente consegue colocar fazer uma cirurgia muito menos agressiva, com uma recuperação muito mais rápida e mantendo um resultado bastante natural. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu fiz uma comparação ali das técnicas que eu mais utilizo para estar fazendo o aumento da mama. Lembrando que são técnicas que não são tão habituais, nem todos os cirurgiões plásticos vão fazer todas essas técnicas. Isso daí é uma abordagem bastante avançada de técnicas de cirurgia de mama. E se vocês gostam desse assunto, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse em estar fazendo uma cirurgia de aumento das mamas. Se gostam de assuntos relacionados à cirurgia plástica, sigam o meu canal, Cirurgia Plástica Sem Segredos, ative o sininho para receber notificações e nos vemos nos próximos vídeos.